Distante de Deus, parte 5, capítulo 21. Um dia, quando o desânimo e a insanidade ameaçavam tomar conta de minha mente, já não sabia quem eu era, porque estava ali, tampouco conseguia imaginar há quanto tempo. Comecei a perguntar-me o porquê daquilo. Desesperadamente, tentava rememorar meu passado, como se disso dependesse minha libertação ou o enlouquecimento de vez. Invejava a situação do Aloísio, pelo menos parecia não sentir mais nada. Comecei a ouvir ao longe o barulho aterrador das rodinhas da mesa. Esse barulho virou o meu tormento. Caí em desespero e comecei a chorar, um pranto, não de revolta como tantos outros que já tivera ali, mas um pranto de impotência diante da vida. Uma imagem forte veio à minha memória. Vó, onde está a senhora? Vó, a senhora que tanto fez pelos outros, tanto acreditou em Deus. Olha, vó, porque este teu neto, que já não parece mais um ser humano. Vó, gritava agora, socorre-me. Vó, ore a Deus por mim. Sei que não sou digno, pois nunca me lembrei dele. Jamais parei a minha caminhada para fazer sequer uma oração. Isto, vó, só fazia enquanto a senhora vivia conosco. Lembra-se quando eu ainda era pequeno? A senhora me falava desse Deus tão bondoso e justo. Mostre-me ele, minha avó querida, mostre-me ele, pois sozinho não consigo encontrá-lo. Nunca dantes fora tão sincero para comigo mesmo. Nunca dantes percebera a minha condição tão pequena diante do mundo que me envolvia e que às vezes poderia ser tão terrível. Assim, à medida que rogava, percebi que uma suavidade ia me envolvendo, algo que nunca sentira antes. Eu que ansiava por água, senti como uma garoa cair em cima de mim. E suavemente, uma luz foi se formando naquele local. Eu não conseguia acreditar em meus olhos. A luz foi se tornando mais nítida, até que pude reconhecer uma pessoa, e nela minha avó. Olhava-me ternamente, dizendo: Isto, meu neto querido, continue, vamos buscar o Pai, continue a oração para que consigamos te tirar daí. Vó, me ajude, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Gritava em desespero, e ela muito serenamente tentava me acalmar. Sim, meu querido, mas acalme-se. Pense que Deus é Pai. Seja qual for o motivo desse teu sofrimento, ele chegou ao fim. Deus ouviu as minhas preces. Rápido, vó. Ele se aproxima, ouve. É a mesa sendo arrastada. Junto vem o sofrimento. Sim, meu neto, eu ouço, mas acalma-te, não estamos sozinhos. E assim falando, colocou as mãos em minha testa e no mesmo instante fui percebendo mais dois vultos se formando à minha frente. Assombrado, reconheci meus dois amigos espíritos, Samuel e Arthur. Sorriam para mim e também me pediram para ter calma. Nesse interim, Cérbero entrou na cela. Agoniado, comecei a gritar: Escondam-se, escondam-se! Ele vai prendê-los também. Os meus gritos, propriamente, não queriam dizer nada para ele, pois ultimamente era só o que eu fazia. Entrava constantemente em delírio, pois a febre era muito intensa e quase não distinguia mais o que era realidade ou perturbação em meu cérebro doente. Então, ele não fez conta dos meus gritos, continuava calmamente arrumando as injeções. Eu não entendia que ele não estava vendo nem minha avó ou os meus amigos. Eles permaneciam parados e silenciosos, mas em dado momento, a percepção do homem parece que despertou. Começou a olhar desconfiado para todos os lados, andava de lá para cá como farejando algo no ar. Passava junto a eles, não os via, mas por algum sentido percebia que havia alguém ali. Voltou-se para mim. Com quem fala? Quem está aqui? E avançando ameaçadoramente para o meu lado. Só então percebi que ele não era capaz de vê-los. Aproximou um instrumento fino pontiagudo perto de meus olhos e falou: Fale quem está aqui. Nesse momento, a sala foi inundada por uma forte luz. Dentro dela, uma mulher belíssima como que flutuava. Aproximando-se de nós, pegou algo no ar e assoprou em direção ao rosto de Cérbero.
Este ficou estático, tal qual seus próprios ajudantes, e ela, delicadamente, com a mão em sua cabeça, como que lhe dava ordens mentais. Ele automaticamente voltou-se e saiu lentamente da sala. Assim que isso ocorreu, ela disse a minha avó e aos amigos, cada um segura um deles. Senti então minha avó me enlaçando com todo cuidado, apesar de o corpo ser uma chaga só, onde nada podia ser encostado. Aquele contato não me feria, ao contrário, era um refrigério para as minhas dores. Assim que cada um enlaçou um de nós, a um gesto daquela mulher angelical, as correntes se soltaram. A dor foi tanta ao sair daquela posição que desmaiei nos braços de minha avó. Dormi por muito tempo. Pesadelos me povoavam a mente. Podia ver nitidamente os olhos de Cérbero à minha frente, freneticamente ordenando-me que voltasse. Acordava gritando como um louco. Debatia-me e sofria muito. Pessoas corriam para auxiliar-me, ia me acalmando e novamente entrava em um sono pesado, para algum tempo depois acordar gritando com os mesmos pesadelos. Outras vezes via-me novamente acorrentado na caverna e logo a seguir deparava-me em uma ampla enfermaria. Pessoas me olhavam e sorriam. Eu não sabia qual era a realidade. Muito tempo permaneci assim, entre uma realidade e outra. Quando tomava consciência de mim mesmo, percebia que estava sendo medicado, tomava soro e trazia instrumentos no nariz e na boca. Achava então que me encontrava ainda vivo e que o lugar era um hospital terreno. Tudo era muito confuso. Até que um dia despertei de vez. Não me encontrava mais naquela enfermaria com outras pessoas, que eu sabia existirem porque podia ouvi-las gritar, mas em um quarto sozinho. Uma luz forte me cegava, não conseguia enxergar direito, mas percebia que o local era muito branco. Alguém muito suavemente colocou compressas em meus olhos, falando: "Fique tranquilo, você está em um lugar seguro." Tentei perguntar pela minha avó, mas não consegui articular a palavra. A pessoa, de certo, entendendo minha agonia, respondia às minhas perguntas mentais. "Não se preocupe em falar. Você está dormindo já há algum tempo. Aos poucos irá conseguindo articular a fala, bem como todos os outros sentidos. Muito em breve, sua avó virá visitá-lo. Por ora, procure se acalmar e não deixe a inquietação invadir sua mente. Este lugar é seguro. Aqui ninguém poderá te alcançar, a não ser pela mente. Então a ocupe com a vontade de melhorar." Entendi a que ela se referia. Lembrei-me dos pesadelos constantes, mas antes que continuasse nessa linha de pensamentos, ela, pois era uma senhora que me atendia, cortou-me dizendo: "Evite lembrar-se do que se passou. Disso depende sua melhoria. Deixe para mais tarde o raciocínio, as questões que o afligem. O momento é para prece e agradecimento a Deus por tê-lo libertado do martírio em que estava." E continuou sorrindo. "Vamos orar então." Colocou suas mãos sobre mim e fez sentida prece que muito me emocionou. "Pai amantíssimo, aqui estamos novamente a teus pés, rogando teu amparo. Alimente o nosso espírito de coisas elevadas e dignas, Senhor, para que possamos ter saúde mental, emocional e espiritual. Envolve-nos em teu amor, arrebanha-nos das trevas que construímos para nós mesmos e que agora ameaçam nos engolir. Auxilia-nos com tua misericórdia, perdoando os pecados. Fortalece-nos nesses dias que se iniciam para nós e que possamos, antes de tudo, perceber tua luz nos iluminando. Assim seja." Assim que ela terminou a prece, uma paz imensa tomou conta de mim. Lágrimas desciam pelos meus olhos e levavam junto aquele calor e ardume que ainda sentia pelo corpo todo. Fui me acalmando até que dormi. Um sono gostoso, reconfortante, sem sonho. Um sono como não tinha muito tempo. Acordei com uma luz forte inundando todo o quarto. Sentado ao lado da cama, um rapaz me saudou sorrindo. "Olá, e então tudo bem?" "Sim, dormi como nunca. Sinto-me revitalizado." As preces de nossa irmã Ondina valem por um calmante, que equilibra e fortalece o espírito." "Ondina? Aquela senhora que esteve aqui hoje de manhãzinha, não é?" Ele sorriu e respondeu-me: "Sim, ela mesmo. Só que não foi hoje de manhãzinha, e sim 2 dias atrás." "Nossa, dormi 2 dias."
Ele, sorrindo novamente, respondeu-me: o irmão tem dormido há um bom tempo, mas não se preocupe, isso foi para o seu benefício. Foi preciso esse tempo para que você pudesse expelir uma boa parte do veneno que trazia no corpo espiritual. Sim, fiquei muito tempo sendo injetado com os venenos daquele monstro. Ele, na hora, cortou-me a explosão de revolta que com certeza viria a seguir, dizendo: Fábio, perdoe o nosso irmão. E se no momento isso ainda é difícil, veja-o como um doente, que necessita mais de compreensão do que julgamentos. Mas ele faz muitas maldades. Você não sabe o que eu e meus companheiros passamos ali. Sei sim. Você, nossos amigos Aloysio e Brandão e antes de vocês muitos outros. Indignado, tentei argumentar. Mas se vocês sabem, por que não o impedem? Meu irmão, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória e nem sempre temos permissão para intervir, a não ser quando chega a hora. Fiquei calado, tentando alcançar a profundidade de suas palavras, mas nem por um momento aceitei. Ele, procurando mudar o rumo da conversa, falou então: Não se preocupe com isso agora, Fábio. Você vai ter muito tempo para entender. E com certeza aceitará muitas coisas que agora são difíceis, porque lhe falta o conhecimento do todo. Você sabe o meu nome e eu ainda não sei o seu. Me desculpe. Sou meio desligado para as formalidades. Meu nome é Antonino. Aceite-me desde já como um amigo, pois você vai me ver muitas vezes. Isso vai me alegrar muito. Nunca tive um amigo verdadeiro e sinto que posso confiar em você. Você, meu irmão, viveu enclausurado dentro de si mesmo, buscando somente seus interesses, por isso não percebeu os afetos que te rodeavam. Todos temos amigos verdadeiros, mas temos que estar abertos para reconhecê-los. Vendo que eu olhava, sem entender muito bem, ele continuou: Recebemos na medida em que damos, Fábio. Se quisermos amigos sinceros, devemos ser amigos sinceros. É assim com tudo. Bem, agora vou te deixar, pois você ainda necessita descansar mais. Amanhã tirarão estas bandagens que cobrem o teu corpo, assim me informou nossa irmã Ondina, e a partir daí você já poderá começar a se movimentar. Acreditem que só percebi que parecia uma múmia quando ele comentou das bandagens. Achava que era uma roupa. Percebi então que até a cabeça estava enrolada, ficando de fora somente o rosto e as mãos. O outro dia foi mais movimentado. Primeiro, irmã Ondina trouxe-me alimento, uma sopa deliciosa, e carinhosamente me serviu. Logo após, entraram 2 homens que deduzi serem médicos. Como está, meu irmão? Melhor, doutor, melhor. Pelo menos não tenho sonhado com aquele... Ia dizer um palavrão, mas me contive a tempo. Algo naquele local, e principalmente nas pessoas, me pedia respeito. Também me lembrei da advertência do irmão Antonino quanto a vigiar meus sentimentos com relação ao Cérbero. Os 2, parados à minha frente, olhavam-se e sorriam. Primeiramente, nada de doutor. Chame-me de irmão Cássio, e ele é o irmão Alberto. Aqui não necessitamos de títulos terrenos, o único que nos importa é o de irmandade. O outro, Alberto, sorrindo, deu-me a mão e falou: Você está no caminho certo, Fábio. Procure se esforçar para não nutrir pensamentos de ódio ou revolta contra o irmão que o aprisionou. Todos me falam isso, mas não é fácil. Depois do que passei, já ia eu de novo começando a choramingar minha revolta. Sim, sabemos que foi difícil, mas o irmão vai superar isso. Não é bom ficar alimentando sentimentos destrutivos, pois dificulta a retirada dos venenos que ainda correm no seu corpo perispiritual. Como assim? Corpo perispiritual? Indaguei curioso. Sabia da força do pensamento, já lera algo, mas ali tudo era novo para mim e decidi aproveitar para aprender o quanto pudesse. Irmão Cássio, satisfazendo minha curiosidade, respondeu: Temos o corpo físico e o corpo espiritual, o perispírito. Ao desencarnar, deixamos na terra o físico e trazemos o perispiritual. Pense no teu pensamento como sendo você mesmo. Então é você quem regula as funções do teu corpo espiritual e do corpo físico quando encarnado. Temos em nós mesmos o poder da autocura, como de adoecermos ou de aumentarmos a debilidade orgânica de acordo
como captamos a doença. Se aceitarmos a condição de doente, utilizando até como uma desculpa para nos isentarmos das responsabilidades, a mente criará condições para que a doença se prolongue, aumente, enfim, nos responderá de acordo com o que almejamos. Entendo essa linha de raciocínio, mas isso não explica as anomalias que existem entre os encarnados e até aqui mesmo. Como poderíamos, eu, Aloysio e Brandão, lutar contra esse líquido pernicioso que nos foi injetado? Sim, irmão Fábio. Continuou a explicar irmão Cássio, cheio de tolerância. Há muitas anomalias que não podem ser respondidas no transcurso de uma vida. Fetos gerados com deficiências, pessoas que sofrem acidentes e carregam sequelas pelo resto de suas vidas e muitas outras. Mas se o irmão estudar cada caso no transcurso das encarnações, poderá detectar em qual delas e por qual motivo o pensamento deu origem ao desequilíbrio que hoje essas pessoas carregam. São consequências que poderiam ser evitadas no nascedouro, caso os pensamentos fossem sadios. Agora, vejo os casos aqui no campo espiritual. A explicação é a mesma. De certo que na condição em que vocês se encontravam, não poderiam rechaçar o veneno que lhes foi injetado. No entanto, se estivessem em outra condição, no outro nível mental, para começar nem teriam sido aprisionados, ou ainda não estariam vivendo daquela forma, já teriam sido conduzidos para hospitais, escolas, centros de reeducação que existem aos montes neste plano, recolhendo os desencarnantes. Mas o nível de pensamentos dos irmãos era da própria natureza em que se encontravam, com quem viviam. Muitos só conheciam a revolta, o ódio, buscando vingança, divertimentos fáceis ou ociosidade. Isto coloca o ser em uma disposição mental fragilizada. Todas as energias que possuem são utilizadas para manter aquele padrão de pensamento que os faz felizes, embora sejam extremamente infelizes sem perceberem. Então a parte física, o perispírito, vai se deteriorando, mostram-se sujos, feios, vão perdendo a capacidade de raciocínio, até que se tornam mendigos espirituais, necessitando das energias alheias para sobreviverem, tal qual os mendigos na terra, que para matarem a fome necessitam do pão da caridade alheia. Entram em um círculo vicioso no qual só pensam no que desejam e só desejam o que pensam. As outras necessidades ficam relegadas fora de si, como se não fizesse parte deles como um todo. Não reciclam as energias que ficam viciosas, contaminadas e os envolvem cada vez mais, até que tudo fora de si deixa de ter importância. Esquecem-se de sua condição humana e não se lembram de que são filhos de Deus. Vivem distantes de Deus e de todos, no mundo só deles, ou melhor dizendo, no inferno só deles. E sofrem, meu irmão, sofrem muito. E não há jeito para eles, indaguei inquieto. Como não? Deus dá jeito para tudo. O caso dos irmãos não será uma prova disso. Sem ter o que responder, silenciei, meditando naquilo tudo que tinha ouvido. Irmão Alberto, querendo me animar, disse: "Ânimo, irmão Fábio, nada está perdido. Todos despertam um dia, mesmo os mais retardatários." Bem, depois do trabalho de psicologia espiritual, falou o irmão Cássio sorrindo: "Vamos à parte prática, retiremos essas bandagens." E assim fizeram. As peles que despencavam estavam no lugar, mas o corpo todo estava cheio de cicatrizes, parecia um mapa geográfico. Olhei horrorizado. O irmão Cássio, percebendo meu estado de espírito, acudiu: "Não se perturbe, Fábio. À medida que você for melhorando sua condição mental, conseguirá o devido equilíbrio e todas as marcas irão desaparecendo." "É isto mesmo", aduziu o irmão Alberto. "Você já conseguiu muitos progressos." Somente então lembrei-me de perguntar por Brandão e Aloysio. Ainda se encontram na enfermaria. Ficarão por algum tempo ainda? Responderam-me. "Mas estão conscientes?" perguntei. "Não, meu irmão. Infelizmente não." "Acham que tem pesadelos como eu tive?" perguntei preocupado. "Sim, irmão Cérebro traz a mente imantada na deles e tenta induzi-los a voltar. Neste caso, a inconsciência deles, pelo menos, nos ajuda a mantê-los aqui. Caso contrário,
não suportariam a pressão mental e voltariam ao algoz que os aprisionou. Espantado, indaguei: mas até aqui ele os alcança, então não estamos distantes? A distância é relativa. Em padrão vibratório podemos dizer que estamos muito distantes, mas no padrão físico não. Nosso hospital fica muito próximo do local onde Red operava com seus prepostos do mal e ainda Cérbero. Mas não é isso que permite a sintonia de Cérbero com eles, mas o padrão vibratório que é parecido. Mesmo você, Fábio, passou por essa influência enquanto dormia. Então os pesadelos eram reais, bem reais, mas passaram a não fazer efeito, conforme você foi despertando para outra realidade. Vocês não podem auxiliá-los como fizeram a mim? Respondeu-me então irmão Alberto. Estamos fazendo o que podemos. O amparo de Deus nunca falta à criatura, mas eles precisam reagir à influência de Cérbero, precisam requerer a libertação. Entendi. Posso visitá-los? Com certeza, mas no momento não é aconselhável. O irmão pode ter uma recaída. Sim, Fábio, disse o irmão Cássio. É melhor você aguardar um pouco mais. Assim que houver condições, viremos buscá-lo, pois sua presença poderá até ser muito útil para eles. Você agora deverá descansar, pois já falamos muito por hoje. Qualquer coisa, irmão Dino estará pronto a auxiliá-lo, disse irmão Alberto, apontando para a simpática senhora que já estava a postos no quarto. Assim que eles saíram, ela gentilmente arrumou os travesseiros, deu-me algo para beber, que supus ser um remédio, e perguntou-me sorrindo: então, Fábio, vamos fazer uma prece antes de dormir? Sim, irmão Dina. Reconheço que sua prece agiu sobre mim como um calmante milagroso. O Pai é milagroso, meu filho. Quando o trazemos no coração, vencemos todos os percalços da vida com serenidade. E assim, como das outras vezes, ela fez uma prece maravilhosa, e nem bem terminou, eu já estava dormindo, embalado por sua doce voz. Despertei no outro dia me sentindo muito bem, tão bem como não me sentia há muito tempo. Ali deitado naquele quarto, maravilhosamente branco e perfumado, vendo a claridade do sol entrar pela janela, fiquei meditando sobre a conversa que tivera com os irmãos Cássio e Alberto. Tocou-me profundamente a parte em que falaram sobre como podemos viver distanciados de Deus. Pensava em minha vida, ainda criança perambulando pelo sítio. Evitava as responsabilidades. Não gostava quando a avó me chamava para buscarmos as ervas que ela usava para suas curas. Embora tivesse curiosidade por tê-la às vezes conversando com alguém invisível, achava aquela tarefa coisa de gente pobre. Não gostava de nada que me lembrasse pobreza. E a vida simples do sítio, minha avó, minha mãe e sua luta constante, auxiliando o pai doente, tudo isso denotava a pobreza. E até as crenças simples que elas acalentavam, minha avó com as rezas para os santos e espíritos guias, minha mãe com suas missas, nada disso me interessava. Não pensava que elas, à sua maneira, tinham sua ligação com Deus. Tudo para mim era crendice de gente ignorante e eu fugia o quanto podia para não ser contaminado. Relembrando estas passagens, percebi o quanto vivi distante de Deus. No altar de meus desejos, o meu Deus era o dinheiro que eu não possuía, mas jurei a mim mesmo conseguir a qualquer custo. Chorei amargamente pensando quanto sofrimento teria evitado se tivesse ficado lá no sítio. Hoje, que eu sabia do mundo espiritual, de sua influência no mundo físico sobre os encarnados, percebi o quanto a minha avó, dentro das tarefas, como ela mesma dizia, que ela desenvolvia, era feliz, enquanto que eu, que corri atrás do novo, do progresso, da riqueza, quanta infelicidade plantei no meu caminho. Estava assim, nesse estado de espírito, chorando a cada lembrança que vinha à tona, quando o irmão Antonino adentrou o quarto sorrindo. Aliás, a característica predominante aqui é o sorriso tranquilo e sereno. E então, meu irmão, como estás? Muito bem, irmão Antonino. Este sol brilhando lá fora me convida a sair, passear, para espairecer a mente. Se é isso que o irmão quer, vamos passear então. Levei um susto, pois falara brincando. Trêmulo respondi: tem certeza, irmão Antonino? Acha que eu posso sair por aí passear?
Sim, por que não? Entenda, Fábio, você aqui não é um prisioneiro. Tem liberdade para ir e vir. Somente deverá aguardar permissão para o teu próprio bem. No momento, um pequeno passeio no jardim só te fará bem. E assim, numa alegria infantil, lá fui eu, amparado pelo Antonino, rumo ao jardim. O lugar era imenso, um longo corredor com muitas portas que desembocava numa grande sala redonda. Entre outros corredores terminavam, tudo muito silencioso, e vez ou outra alguém passava por nós cumprimentando-nos atenciosamente e seguia seu caminho. Quando chegamos lá fora, mal pude acreditar na imensa beleza que me rodeava. Imenso jardim, trabalhado artisticamente com muitas flores, dando ao conjunto um colorido exuberante. E suas extremidades terminavam com imensas árvores que, pelo que pude perceber, ladeavam todo o prédio. Deslumbrado, perguntei: isso aqui tudo é um hospital, irmão Antonino? Sim, Fábio. Chama-se Instituto de Regeneração. Para cá são trazidos irmãos que, como você, sofrem deformações no corpo perispiritual ou na mente. Vocês sempre dizem corpo perispiritual. Já tinha ouvido essa expressão na Terra e aqui também. Então temos dois corpos, não é? O carnal que fica na Terra e este que trazemos. É, meu irmão. E continuou sorrindo. A Terra, o que é da Terra, e ao Espírito, o que é do Espírito. Mas você não é este corpo ainda. Embora ele seja mais sutil que o carnal, ainda é um corpo que abriga um espírito. Nossa, isso parece não ter fim. Eu respondi: sim, o ser humano é a mais maravilha criada por Deus. Mas não se apresse. Você terá tempo para estudar, aprender, ou melhor, reaprender o que foi esquecido. Quer dizer que já aprendi sobre isto? Com certeza. Você sabe que é espírito reencarnante. Todos somos. Então, a cada retorno para este plano, que tem que se fazer um retrocesso para relembrar o que foi esquecido. Mas se é assim, estamos sempre recomeçando. Onde está o progresso, então? Perguntei curioso. Nem todos esquecem, Fábio. Aliás, muitos, apesar de estarem encarnados, realizam tarefas grandiosas. E bastam alguns dias conosco para que a mente se lhes abra, descortinando o passado. E isto é muito justo, pois cada um é senhor do seu patrimônio, dono do que construiu ou deixou de construir. A estas palavras dele senti um aperto no peito, uma grande tristeza me invadiu o espírito. Ele se apressou em tentar dissipar meu mal-estar. Fábio, não se deixe tolher pela tristeza. Sempre será positivo levantarmos o nosso passado e analisarmos os pontos falhos, mas daí em diante, embora algum desgosto possa aflorar no coração em vista da falência dos ideais projetados, devemos lutar por afastar esses sentimentos. Se permanecermos neles além do necessário, acabaremos paralisados diante do que temos para reconstruir. Enxugue o pranto, portanto. Assumir os erros é ato de coragem, necessário para quem se propôs modificar-se, mas estacionar no sentimento de culpa não vai solucionar problema algum, além de gerar outros no caminho. Entendi e aceitei a advertência. Sim, é rara. É rara muito e não adiantava fugir disso. Ansiava uma mudança em minha vida e prometi a mim mesmo lutar para conseguir isto. Antonino, percebendo minha melhora mental, comentou: é isto que eu gosto em você, Fábio. Tem uma força muito forte. Só precisa canalizá-la para fins evolutivos, como agora, e conseguirá vencer. Recebi aquilo como um incentivo e sorri satisfeito. Ele colocou o braço em meu ombro e disse: vamos continuar nosso passeio, pois o sol está lindo, não é? Sim, está muito lindo. E alegre, sentindo uma felicidade nunca antes experimentada, deixei-me levar por ele, com uma grande esperança quanto ao futuro crescendo em meu peito. Capítulo 22. Tudo naquele lugar era muito lindo. Embora fosse um tipo de hospital, vim saber depois que aquele era só uma parte do lugar. Havia muitos outros prédios e ali funcionavam, além daquele imenso hospital que eu só conheci uma parte, escolas, locais para a infância, idosos, administração, enfim, era uma cidade espiritual sobre São Paulo.
com tudo que uma cidade necessita e exige, e ali, muito mais equipada e organizada que a cidade material. Um lugar tão imenso que até hoje, 7 anos depois que ali fui recolhido pela bondade de Deus, ainda não conheço em sua totalidade. Cidade espiritual chamada Instituto de Confraternização. Emocionava-me muito essa colônia. Tudo ali é grandioso e cheio de harmonia, e pede muita dedicação dos espíritos dirigentes, pois milhares e milhares de espíritos necessitados são trazidos de todas as partes, uns para se tratarem, como o meu caso, e outros mais felizes vêm para estudar. Mas o que não falta ali é trabalho para todos, os que já se encontram em condições de se doarem de alguma maneira. Aquele pequeno passeio com Antonino repetiu-se por diversas manhãs e fazia-me muito bem. Aproveitava estes momentos para matar a curiosidade e aprender um pouco da vida espiritual. Muitas vezes não precisava nem formular uma pergunta, pois Antonino percebia e respondia, sempre trazendo algum ensinamento. Irmão Antonino, por que Deus nos criou? Perguntei-lhe com curiosidade. Somos ainda muito pequenos para saber os desígnios de Deus, Fábio, mas posso te afirmar com certeza que somos produtos do amor divino e estamos destinados a progredir sempre, respondeu Antonino. Se trazemos no destino o progresso, por que erramos então, meu irmão? Se Deus percebe que vamos errar, por que não nos impede de seguir adiante, evitando assim tanto mal? Meu irmão, se um pai não soltasse jamais a mão do filho que necessita aprender a andar, apenas porque o ama e não quer que caia, estaria impedindo-o de se machucar, mas em contrapartida também o impediria de aprender a andar com as próprias pernas. Com Deus se dá o mesmo em relação a nós. Então estamos aprendendo também com os erros. Sim, o erro sempre gera algum tipo de sofrimento e para não sofrer buscamos o caminho certo. Mas Deus não impõe o sofrimento aos seus filhos. Traçou leis justas e sábias para todos, que se bem entendidas e seguidas jamais acarretariam qualquer tipo de sofrimento. Ainda assim, irmão Antonino, fica difícil aceitar o sofrimento. Não deveremos saber de alguma forma qual caminho seguir para evitar errar e sofrer? Deus nos criou simples e ignorantes, mas trazendo no íntimo todas as faculdades latentes e todo o conhecimento das suas leis em estado embrionário. Deu-nos ainda o livre-arbítrio para agir dessa ou daquela maneira. Cabe a nós, através do esforço próprio, ir desenvolvendo essas faculdades e despertando esses conhecimentos através de quantas encarnações forem necessárias para adquirirmos esse progresso. Não é tarefa de um dia, mas sim de muitas eras, e no caminho é compreensível o erro e os enganos, mas no final, com certeza, todos chegaremos lá. Bem, isto de alguma forma me conforta, eu exclamei, pois é muito penoso chegar aqui e deparar com uma vida de fracassos como foi a minha. Não diga isso, Fábio. Toda encarnação é importante, mesmo aquela que aparentemente parece não ter produzido nada de bom, algum tipo de progresso, por certo, trouxe ao espírito. Até o próprio sofrimento, a taça de fel que ninguém quer beber, na maioria das vezes, faz mais pelo espírito do que uma vida plena de realizações terrenas, mas que os olhos espirituais não lhes acrescentou nada. Assim, cada conversa que tinha com Antonino me trazia grandes esclarecimentos e me aguçava para aprender mais. Tornamo-nos grandes amigos. Um dia desses, ele chegou tranquilo como sempre. Já me preparava para o nosso passeio quando ele disse: Fábio, hoje temos uma surpresa para você. Sua companheira de passeio será outra. E enquanto ele falava, para minha alegria, minha avó, que eu não via desde o meu resgate, entrou. Vó, gritei de surpresa e corri abraçá-la. Vejo que você já está bem melhor. E olhando para Antonino, continuou. Quem diria que ele ia se recuperar tão bem e tão rápido, não é? Sim, irmã. A senhora tem razão. Com a graça de Deus, os pesadelos quase já passaram de todo. Hoje já é raro a noite em que ele tem alguma recaída. Mas, vó, a senhora demorou tanto para vir me ver. É a única pessoa que conheço aqui. Gostaria de ficar mais em sua companhia. Fábio, sua avó esteve junto de você todo o tempo de sua convalescença. É que você não se lembra. Verdade, vó? Sim, meu neto.
Acha que ia abandoná-lo à própria sorte? Tive que me ausentar este tempo porque tenho um trabalho que no momento não posso deixar ou passar a outra pessoa. É algo que eu comecei. Não é justo agora passar o fardo a ombros alheios para arrumar uma tarefa mais prazerosa. E sorrindo me abraçou, continuando. Prometo-lhe que assim que for possível, passaremos um tempo maior juntos. E bem-humorado acrescentou. Daqui a algum tempo, eu é que terei que ir atrás de você. Deixa você, só para começar a conhecer a mocidade aqui e estudar, vai arranjar 1001 responsabilidades e a velha avó acabará esquecida. Jamais, vó. Sei que fui um neto relapso, mas prometo que se depender de mim, não me afastarei mais da senhora. Deus há de reservar um tempo para ficarmos juntos, depois cada um terá tarefas e responsabilidades. Agradeço a Deus por elas, meu neto. Abraço o estudo, o trabalho com carinho, por mais humilde que seja, pois esta é a porta para equilibrar o espírito doente. Aquele dia foi de intensa alegria. Diverti-me como nunca na companhia de minha avó. Passeamos no jardim, conheci outras dependências daquele grande hospital e à tardinha, por um pedido especial dela, foi-me permitido assistir a uma palestra no grande salão ali existente. Fiquei sabendo então que ali, todas as tardinhas, vinha um palestrante e dissertava sobre algum assunto elevado para todos os doentes. O salão estava abarrotado de homens e mulheres. Dava para distinguir claramente os doentes dos acompanhantes. Raros doentes estavam sozinhos. A maioria apresentava deformidades, sequelas, e muitos tinham a aparência de idiotas. Todos, sem exceção, eram conduzidos com muito amor. Posso afirmar com certeza que, apesar de minha aparência deprimente, cheio de feias cicatrizes, era um dos poucos conscientes do que se passava ali. Tudo me extasiava. Nunca tinha visto nada tão belo. Uma luz suave parava em todo o salão, mas não se percebia onde era sua fonte de energia, e uma música calmante era tocada em algum lugar. Em dado momento, o murmúrio foi sumindo e na tribuna surgiu, como que do nada, uma mulher belíssima. Trazia um ralo de luz que se espargia a todos os presentes. Lutei para me lembrar onde a vira antes. Imagens vagas se abriram em minha mente, onde ela surgia como um anjo libertador. Naquele momento não consegui discernir se sonhara com ela ou se a conhecera realmente. Fui trazido à realidade por sua voz melodiosa e apresentando. Que a paz de Jesus esteja com todos. Muitos dos queridos irmãos aqui presentes já me conhecem. Para aqueles que estão neste salão pela primeira vez, sinal de que já estão em processo de melhoria, meu nome é Adelaide. Sou uma irmã como todos vocês. Se hoje estou aqui na tribuna para trazer orientações e esclarecimentos, não é por ser superior a nenhum de vocês, mas porque trago um passado também tumultuado por enganos e desatinos. E hoje, através da benevolência de Deus e de Jesus, posso ressarcir um pouco de meus débitos, passando aos irmãos algo de minha experiência de vida. Erros e enganos são e serão comuns a quem está em processo de aprendizagem. Importa saber se levantar depois da queda, não ter medo de encarar estes erros e enfrentá-los. Somente assim conseguiremos aprender o necessário para não errarmos mais. Muitos dos irmãos podem achar difícil e até impossível vencer, mas afirmo que não é. É preciso ter na consciência que não caminhamos sozinhos. Jesus não nos abandonou há 2000 anos, quando pregamos na cruz, não nos culpou ou ficou lastimando a sorte. Ao contrário, saiu da cruz triunfante e caminha conosco desde então. Conhece nossas fraquezas e providencia sem cessar o remédio certo para cada um de nós. Busquemos manter o Mestre amado em nossos corações. Busquemos imitá-los nas atitudes, mas se ainda somos demasiados fracos para conseguir, não esqueçamos de que ele próprio disse: Eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes, a adúltera, o pecador, o delinquente, o leproso. Estes são os meus filhos prediletos. Eu digo que estes são, na realidade, os que mais necessitam de Jesus, ou seja, meus queridos irmãos, somos todos nós, os necessitados.
Depois daquela explanação em que foram ditas muitas coisas, das quais não consegui gravar quase nada, pela intensa emoção de que fui acometido, percebi que muitos choravam, libertando-se de suas amarguras. Alguém proferiu uma linda prece e fomos agraciados com uma chuva de luzes caindo em cima de nós, mas nem todos perceberam. Eu, apesar de minha condição, percebi, e a emoção tomou conta de mim. Abracei minha avó querida, agradecendo por ter me levado ali, onde pude receber tantas bênçãos. Logo depois, Antonino juntou-se a nós, segredando algo no ouvido de minha avó. Vamos, Fábio, alguém quer cumprimentá-lo, disse-me ela então. Eu estava ainda em estado de êxtase pelo que ouvira, e qual não foi minha surpresa ao ver que nos dirigíamos à tribuna e aquela senhora sorria para nós como que nos esperando. Ao chegarmos, ela e minha avó se abraçaram carinhosamente como duas velhas amigas. Minha querida Maria, como estás? Feliz, minha irmã, muito feliz, como pode ver. E virou-se dirigindo-se a mim. Fábio, esta é a irmã Adelaide. Como está, querido Fábio? Bem, com a graça de Deus, exclamei ainda extasiado com aquela presença. Fábio, começou a minha avó. Esta irmã foi quem te libertou do cativeiro de Cérbero. Num estalo, lembrei-me daquele ser maravilhoso iluminado que surgia na cela em que me encontrava e que, de alguma forma, incapacitou meu algoz Cérbero para que pudéssemos, eu e os companheiros, sermos libertos. Emocionado, balbuciei. Então foi a senhora? Pensei que sonhava. Só ficou firme na mente a presença de Arthur e Samuel e minha avó. Foi tão rápido que ocorreu que não sei como lhe agradecer. Agradeça antes a Deus, Fábio, pois se não fosse por ele, nada poderíamos ter feito, porque em realidade formávamos uma equipe. Sinto que não sou merecedor de tamanha benevolência, nada fiz de bom, então como pode Deus permitir que alguém como a senhora se ocupe de mim? Ela, incomodada pela admiração que eu abertamente expressava, se apressou em responder simplesmente: Fábio, para o pai todos são igualmente seus filhos, e compete aos de mais experiência auxiliar os jovens na caminhada. Depois não me veja além do que sou. Simplesmente sou uma trabalhadora que procura servir, como você também servirá algum dia com certeza. E continuou: mas vamos, você necessita retornar à enfermaria. Tenho algum tempo, vou acompanhá-los. E assim fomos andando. No caminho, Antonino parou para despedir-se. Fábio, já que você está tão bem guardado, vou aproveitar para ir à administração, pois hoje vamos receber alguns casos que necessitam ser avaliados. Despeço-me então, e assim falando, abraçou-me e as duas. Antonino, daqui a pouco seguirei, certo? Para minha surpresa, falou minha avó. A senhora também trabalha nessa tal administração? Eu perguntei. Esta administração a qual Antonino se refere é a área responsável pela recepção dos irmãos recém-desencarnados. E eu, Antonino, Arthur e Samuel, além de outros irmãos, formamos uma das equipes responsáveis. Ao todo são várias equipes, tantas que nem conhecemos todas, e nossa querida irmã Adelaide é uma das dirigentes desse trabalho. Ah, então é por isso que a irmã, exclamei dirigindo-me a ela, foi me resgatar? Ela sorrindo respondeu. O momento era muito delicado. Maria então me pediu para acompanhá-la, no que tive muito prazer, mas além disso, tenho interesse especial em tudo que se refere a estes espíritos, aos quais você, Fábio, teve contato direto aqui na espiritualidade. Resgatar cada um desses irmãos envolvidos nessa organização chefiada por Red é uma tarefa que me impus. E com o auxílio de Jesus e Maria de Nazaré, certamente conseguiremos, pois nossos maiores da espiritualidade mandaram-me constantemente pessoas de alto valor para auxiliar-nos. As equipes têm crescido e muitos são os que se envolvem no trabalho. Muitos são parentes de irmãos que fazem perdidos no vício, na prostituição, enfim, flagelos que o irmão viu e conviveu intimamente e sabe o quanto tem se alastrado por esse mundo de Deus. Assim não é raro mães desesperadas, irmãos amorosos unirem-se a nós. Nosso contingente de trabalhadores cresce, como também multiplicam-se as necessidades.
Temos ainda em nossas equipes muitos irmãos que passaram pelas situações aflitivas da dependência química do álcool, sofreram nas cadeias públicas e na delinquência. Hoje, depois de prolongados tratamentos, procuram a reeducação espiritual no trabalho construtivo, buscando servir nas mesmas fileiras em que decaíram ontem. Contudo, não pense, irmão Fábio, que todos conseguem trabalhar. A paz, que devido ao desequilíbrio em que nos procuram, só terão condições de auxiliar depois de longos tratamentos, em que se trabalhará principalmente o desprendimento, pois o amor egoísta é cadeia que prende os espíritos em vez de libertá-los. Não basta amar para ter condição de auxiliar, necessitam aprender a esperar o momento certo de auxiliar os entes queridos. Enquanto esperam, por que não auxiliar a outros que também necessitam, que já têm condições de receber o auxílio, que são igualmente filhos de Deus como todos? Este aprendizado às vezes leva tempo, às vezes nem se consegue em uma só reencarnação. Como o irmão pode perceber, o trabalho é intenso, pois além do irmão caído na delinquência, temos que auxiliar primeiro os próprios parentes desencarnados que querem auxiliar a qualquer custo. Aqui no nosso egoísmo aparece de maneira clara, não há como escondê-lo usando a capa do amor filial, pois para Deus somos uma só família e temos que nos amar igualmente. Muitos desastres morais ocorrem no mundo por conta do apego excessivo, do amor desequilibrado. Enquanto cada um não ver o outro como um espírito individual que caminha para o progresso e não como propriedade particular, ver o outro com devido respeito, o mesmo que almejamos para nós, enquanto isso não ocorrer, infelizmente não poderemos ver este planeta numa condição melhor. Mas os tempos estão chegando e a esperança não deve adormecer dentro de nós, e sim brilhar bem forte, convidando-nos ao trabalho. O mundo também é nosso lar, ainda que temporário, e mantê-lo limpo e saudável é nossa obrigação. Quando cada um fizer sua parte sem cobrar do outro, consciente de que cada um tem o seu momento de despertar, estaremos no caminho traçado por Jesus. E assim, e ouvindo aquelas elucidações tão importantes para mim, e no íntimo, pedi a Deus para gravá-las em minha memória, pois eu não queria errar mais, pelo menos não tanto quanto na minha última experiência. À noite, deitado em minha cama, rememorava o dia em que passara e me sentia muito feliz por estar ali. Sabia que nada fizera para merecer o que estava recebendo, mas não me sentia cobrado por ninguém. Isso só aumentava minha vontade de sarar e retribuir de alguma forma tudo de bom que recebia. Aquela foi uma das melhores noites que passei ali até então. Um dia, recebi a visita de Arthur e Samuel. Eles, muito alegres e brincalhões, entraram no quarto como uma rajada de energia e Arthur foi dizendo: "Fábio, amigão, muito nos alegra saber que você está melhor. Arthur, Samuel, tenho pensado muito em vocês. Queria agradecer por terem me libertado." "Com que então? Você se lembra que estivemos lá na caverna do Cérbero?" "Sim, lembro-me perfeitamente." "É, mas você não se lembra que estivemos aqui por diversas vezes te visitando, não é?" perguntou Samuel. "Estiveram? Como não? Preocupamo-nos muito com você," responderam os dois quase ao mesmo tempo. "Fico agradecido," respondi emocionado. E Samuel continuou: "Sabe, Fábio, você não tem que nos agradecer, pois na realidade foi um grupo de pessoas que te libertou, e não só nós." "É isso mesmo," completou Arthur. "Auxiliar quem necessita é nossa obrigação, e no teu caso era até mais que isto, um compromisso mesmo, pois temos responsabilidades por você ter permanecido nesse caminho que te trouxe tantos sofrimentos." "Qual que? Vocês não têm nenhuma responsabilidade não, aliás, até me ajudaram e muito, pois foi essa ajuda que te prejudicou," disse Arthur e Samuel confirmou. "Sim, Fábio. Por nós termos uma grande amizade por você, te influenciamos e o pior, ao te auxiliar, nós o incentivamos a continuar no erro." "É isso mesmo. Logo que chegamos aqui, decidimos a mudar. Fomos alertados para este fato. Se não tivéssemos auxiliado, você não teria adquirido tanta confiança e os desatinos seriam bem menores."
Querendo auxiliá-lo, acabamos complicando ainda mais tua situação. Me digam, vocês diziam que me conheciam interiormente, como é isto? Sinto que também já os conhecia. Gostava de vocês, mas até agora não consigo me lembrar de nada. Indaguei curioso. Acho que estas coisas são diferentes de uns para outros, disse Arthur. Logo que desencarnei, isto já há um bom tempo, me encontrei aqui com o Red Marinheiro. Não sei se foi a pessoa dele, mas olhando-o fui me lembrando, pouco a pouco, do passado distante, onde todos nós, eu, você e o Samuel, éramos marinheiros de um navio espanhol, que ora trabalhava para o rei, ora pirateava. O Red era o capitão desse navio, o Negro, teu amigo lá do presídio, era o comandante. Um dia, numa refrega com um navio inglês, o comandante morreu, e você levou uma bala que era dirigida ao Red, que se tornou comandante. Agradecido por você ter lhe salvo a vida, ele o pegou como auxiliar de cabine. Você passou a ser a mascote do navio, querido e protegido por todos. Você era um moleque ainda, mas tinha muita coragem, disse Samuel. Sim, tornamo-nos grandes amigos, mas aprontamos muito. O resultado disso estamos respondendo até agora. Mas algo me intriga nessa história toda. Isso não faz muito tempo? Perguntei. Sim, uns 300 anos atrás, respondeu Arthur. Como acabamos nos encontrando todos aqui, e você e Samuel sempre juntos, como foi isso? Ele também se lembrou? Eu e Samuel fomos irmãos em nossa última encarnação. Nós dois decidimos servir na marinha e nosso navio foi afundado na guerra. Ambos morremos afogados. Isto mesmo, disse Samuel. Ficamos muito tempo presos nos escombros do navio no fundo do mar, até que um dia fomos tirados de lá por um bando de espíritos. Não entendíamos nada do que ocorria. Fomos levados à presença de um poderoso chefão que comandava aquelas águas, e esse chefão era justamente o Red Marinheiro. Arthur aos poucos foi se lembrando dele, mas eu não. Quando ele falava do passado, eu achava que ele estava enlouquecendo. Não acreditava em nada naquela história, apesar de o Red confirmar. Como eu não me lembrava de nada mesmo, o Red chamou um dia o Cérbero que me hipnotizou e despertou algo do passado. Fiquei dias em estado de choque, revendo aquelas cenas passadas. Fazíamos coisas terríveis com os prisioneiros dos navios saqueados e depois coisas ainda piores com os escravos, pois o Red passou da pirataria para o tráfico de escravos. Não foi nada agradável lembrar esse passado. Também não me senti bem não por tudo isso. Ficamos pouco tempo nessa organização onde o Red é o chefão. A presença dele sempre me lembrava o triste passado que nós dois queríamos esquecer, completou Arthur. Decidimos então fugir e assim fizemos. Perambulamos muito tempo por aí. Como o Red não tinha nada contra nós, penso que não se importou muito com nossa fuga ou nem percebeu. Um dia, fomos atraídos por uma onda de pensamentos e chegamos até você. Demorei um pouco para entender por que estávamos ali, até que eu reconheci, embora você esteja bem diferente daquela época. Foi assim mesmo, disse Samuel. E como vivíamos perambulando sem compromisso, passamos a acompanhá-lo. Sim, falávamos com você durante o sono, mas assim que acordava você se esquecia. Então tivemos a ideia de fazê-lo usar a droga para que relaxasse, e deu certo. Você acabou conseguindo se desligar do físico, e o resto você já sabe. Mas a expansão espiritual só ocorreu porque você já trazia predisposição orgânica para isso, disse Arthur. Sim, é isto mesmo, declarou Samuel e continuou. Droga nenhuma vai acelerar uma faculdade inexistente. Entendi. Respondi e continuei com algo que me inquietava. Mas por que vocês sumiram quando eu mais necessitava de orientação e auxílio? Ficamos até demais com você. Nossa presença não o ajudava, Fábio, ao contrário. Mas não éramos nós somente que o acompanhávamos. Notamos a presença de um espírito que estava sempre junto a você, procurando auxiliá-lo, mas você não percebia. Um dia ela conversou conosco e percebemos que já era hora de mudar, buscar um caminho melhor e a seguimos. Hoje temos muito orgulho de trabalhar com ela. Esta pessoa é sua avó, Fábio. Alguém a quem fizemos muito mal no passado, mas que já nos perdoou. Que mal é este? Vocês podem me dizer? Perguntei.
Não é o momento. Só podemos te adiantar que ela te ama muito e todo este tempo esteve sempre ao teu lado. Depois dessa longa conversa, em que alguns pontos foram esclarecidos, meus amigos foram embora cumprir mais uma tarefa, e eu fiquei ali pensando. Como age a providência divina que reúne todos que precisam se reajustar de alguma forma. Um tempo se passou. Minha vida pouco a pouco ia se modificando. Ainda estava no hospital, mas podia sair acompanhado por Antonino ou minha avó. Percebia que era tutelado deles e que me tratavam com muito amor e carinho, mas também com energia. Sempre que tinha uma recaída, pois elas ainda ocorriam, era socorrido. Havia dias em que despertava sentindo-me asfixiado, gritava, esperneava sem reconhecer ninguém. Nesses momentos, dava muito trabalho. Era medicado e geralmente dormia por horas e até dias, mas isso ia se espaçando cada vez mais. Os irmãos que me atendiam me explicavam que era normal. Em meu perispírito ainda se encontravam muitas lesões e a mente ainda trazia fortes impressões do tempo em que passei prisioneiro. Eles procuravam confortar-me aos poucos, ia recobrando a serenidade. A confiança voltava. Mas passado algum tempo, lá vinha nova crise. Questionei irmão Alberto. Irmão Alberto, por que eu não consigo superar essas crises? Estou consciente deste lugar, desta minha nova situação. Não guardo ódio nem rancor contra os que me encarceraram, então por que não consigo sarar? A mente, meu irmão, é um segredo até para muitos de nós. 1 ano de tratamento é pouco tempo. Alguns conseguem um rápido equilíbrio, outros já demoram mais. Vejo o caso de seus 2 companheiros, Brandão e Aloísio. O primeiro já sai da inconsciência, apesar de voltar depois. Aí uma melhora. Já o irmão Aloísio até agora não deu mostra de acordar, mas sofre com pesadelos, grita, apesar de medicado. Vocês 3 sofreram o mesmo tipo de violência, mas os efeitos são diferentes para cada um, pois cada um tem uma história anterior também diferente. Vejamos um exemplo. Se há um irmão que já traz um quadro psicótico de certa gravidade, se acrescentar um novo trauma, pode ser o estopim para a loucura. Já um trauma do mesmo tipo em uma mente saudável não terá o mesmo efeito nocivo. A mente equilibrada encontra meios de resolver e acomodar o impacto sofrido e continua dentro da normalidade. Percebe, Fábio, como cada um vai agir de forma diferente, ainda que o motivo gerador seja o mesmo? Vão atuar aí suas experiências anteriores, seus conhecimentos e sua elevação moral. Por isso dizemos que cada criatura é um micro-universo. Lidando com estas experiências alheias, procurando auxiliar nossos irmãos a readquirir o domínio de si mesmo, tenho aprendido muito, meu irmão. Qual é a sua área de trabalho, irmão Alberto? Eu perguntei. Não gosto de estacionar somente em uma especialidade. Quando na Terra era neurocirurgião. Aqui me deparei com uma outra realidade e vi quão limitados somos, pois o ser não é só o cérebro, ele é um todo. Hoje procuro conhecer mais a pessoa em si, embora ainda trabalhe com esta parte mais estrutural do cérebro. No perispírito, há um campo imenso para se aprender. Nunca se sabe o suficiente. Procuro também me desenvolver na área da psicanálise, só que de maneira bem mais ampla que na Terra. O trabalho é imenso, meu irmão, não podemos desanimar em hipótese alguma. Hoje vim para te dizer que vamos tentar um novo tratamento com o irmão. Novo tratamento? Perguntei já curioso e empolgado, pois ansiava sair daquela condição de doente que não me deixava entrar em outros campos. Sim, será algo mais para o seu inconsciente. Você reage bem ao tratamento com uma lucidez admirável. Creio que já tem condições de se libertar de vez das crises. Para isso, é preciso mexer no íntimo, ver quais sentimentos estão fazendo o irmão reter as lembranças que ocasionam as crises. Qualquer tratamento que me curar, irmão Alberto, eu agradeço. Quero estudar, aprender, trabalhar. Sinto-me culpado por dar tanto trabalho e nada fazer em troca. Sim, compreendemos a tua ansiedade, mas o irmão deve procurar manter a calma. Chegará a hora do estudo, do trabalho, com certeza. Nós aqui, Fábio, só fizemos a nossa obrigação, que é dar assistência a quem necessita. Futuramente podemos ser nós os necessitados. E quando começa esse novo tratamento?
Perguntei ansioso. Está marcado para hoje à tarde. Se o irmão estiver bem, Antonino virá buscá-lo. Então não será aqui? Não, não. Embora pertença a este instituto, o prédio fica em outro setor. Chama-se Instituto de Análise Profunda, voltado ao tratamento por recuperação da memória. Não entendi, mas aquietei-me. Fosse o que fosse na hora, eu iria descobrir. À tarde já me encontrava caminhando com Antonino rumo àquele instituto. Cada vez que conhecia algum departamento, ficava deslumbrado com a ordem e organização do lugar. Este hospital é muito grande realmente, e cada prédio é para uma especialidade, um é perto do outro, formando um conglomerado em forma de quadrado, e no centro é um grande anfiteatro, ou algo parecido, que é onde temos palestras especiais abertas a todos os pacientes. Cada prédio tem seu acesso para lá e todo o conjunto é ladeado por lindos jardins. Saímos do nosso instituto e até chegar lá pude ir observando o lugar. Notei que todos os prédios são parecidos, mas com algo que os identifique. Várias pessoas se encontravam na sala de espera, onde eram atendidas por uma moça muito simpática. Quando nos encaminhamos para ela, antes mesmo de Antonino perguntar qualquer coisa, ela se adiantou. Como vai, irmão Antonino? Este é o Fábio, não? Vou muito bem, irmã Cleide, sim, este é o Fábio. Vocês já podem entrar, pois irmão Alberto os espera. Sempre me surpreendia este reconhecimento por parte das pessoas daqui. Quase não se precisa falar para o outro saber quem somos, o que queremos, o que pensamos. Isto me constrangia. De certa forma, sentia-me desnudo para eles. Entramos. Era uma sala simples, como de qualquer consultório, mas então fui levada a outro local, onde havia um estranho aparelho, uma cadeira de encosto alto, ligada a uma bancada cheia de botões que se ligavam a uma tela à nossa frente. Então, Fábio, ansioso, perguntou o irmão Alberto. Muito. Que tipo de aparelho é este? Perguntei meio agitado. Acalme-se. Este aparelho canaliza suas ondas mentais, trazendo para a tela imagens do seu passado, de modo que você precisa estar tranquilo, sereno, para que as imagens sejam boas e na sequência. Vocês vão ver meu passado na TV? Perguntei, já demonstrando a ansiedade que me ia por dentro. Não só nós, mas principalmente você. Não precisa se sentir constrangido. Ninguém está aqui para julgar ou criticar. E depois, a maioria do que vamos ver está no seu registro. Você também sabe, só que esqueceu muitas coisas. Acreditamos que as crises continuem te atormentando porque se sente culpado por algo. Precisa enfrentar este fato, revê-lo, analisá-lo, para posteriormente buscar resolvê-lo. Quando tomar conhecimento dele e buscar enfrentá-lo, lucidamente se libertará das crises. Sentei-me e alguns fios foram ligados à minha cabeça. Irmão Alberto começou a dar-me passes. Fui sentindo que relaxava. Todo o meu corpo ia se soltando e ele ia dizendo: você está tranquilo? Sente-se confiante e em paz. À medida que ia falando, aquilo entrava em minha mente e se tornava uma realidade. Agora vamos voltando, passo a passo, sem medo. Para minha surpresa, a tela se iluminou e passei a ver a minha vida em retrocesso. Ao mesmo tempo em que era o observador, também me sentia vivendo novamente cada passagem. Revi as cenas na caverna do Cérbero. Foram momentos dolorosos. Logo a seguir, a minha fuga do Red, meu encontro com Lucila. Parecia que ocorria de maneira rápida, mas muito intensa. Era como se vivesse novamente cada cena daquelas, o doloroso momento de minha morte física, a prisão, meu amigo negro, Tonhão e seu bando me perseguindo, meu comprometimento com o crime, meu envolvimento com Lucila, o filho que abortamos em comum acordo, mas que me entristeceu muitas vezes, os sonhos desfeitos. Conforme as lembranças vinham, a emoção muitas vezes me embargava a alma. A lembrança desse filho que nós chegamos a ter me marcou profundamente. Caí em um choro sentido e interrompi a ligação. Antonino saiu de onde estava e me abraçou calorosamente. Percebi que se emocionara também. Ambos esperaram me acalmar para continuarmos. Vi-me novamente chegando na transportadora, acompanhado de meu primo Walter. Ah, meu primo, por onde andaria ele? Por que não o encontrar ainda? Perdi-me nestes pensamentos e na saudade, e não percebi que a tela se apagara. Despertei com a voz do irmão Alberto.
Por hoje basta. Antonino trará novamente amanhã, está certo? Assenti que sim, mas saiu meio decepcionado e extremamente cansado. Antonino, notando meu abatimento, falou: Fábio, este tratamento é demorado e precisa ser assim. Quem suportaria rever em algumas horas as emoções de uma vida inteira? Senti-me exausto. Isto tem a ver com as recordações? Certamente que sim. Insistir seria levá-lo à fragilidade, abrindo campo para a possibilidade de uma nova crise. Irmão Alberto é extremamente cuidadoso. Não nada faz se sabe que vai prejudicar o paciente. Sei disso, Antonino. É a prova que confio plenamente não só nele, mas em todos vocês. Assim que cheguei, fui deitando e dormindo pesadamente até o dia seguinte. Acordei refeito. De volta àquele instituto, as lembranças continuavam. Irmão Alberto agiu da mesma forma, induzindo-me a um relaxamento cada vez mais profundo. Novamente a tela se acendeu e as imagens começavam mostrando minha chegada à capital. Depois, eu ainda no sítio, alheio ao sofrimento de minha mãe, planejando minha viagem, revendo agora triste, encurvada sob o peso das preocupações, percebi como sua presença me fez falta. Ah, mãe, como pude ter sido tão ingrato? Murmurei com a voz embargada pelas lágrimas. Nestas recordações, via-me novamente na situação retratada, mas o penoso para mim é que também vi o sentimento dos que me rodeavam, falhar em muitas situações porque não me colocaram no lugar do outro. A minha primeira preocupação sempre fora comigo mesmo. Via na tela e ao mesmo tempo sentia claramente as preocupações de minha mãe, o desamparo que ela sentia quando parti. Com a morte de meu pai, suas expectativas voltaram-se para mim. Quem sabe agora me interessasse mais por aquele pedaço de terra, cuidasse com amor e o fizesse produzir mais. Meu pai, já muito cansado, doente, pouco conseguira. Isto concorreu para que a terra fosse se tornando árida e improdutiva. Vi agora que minha mãe imaginava que eu fosse me interessar mais pelo que era nosso e buscar trabalhar mais. Pois a verdade era que eu nunca me dedicara como deveria. Odiava mesmo aquele trabalho grosseiro que não inspirava nada de bom para o meu futuro. Coitada da minha mãe. Se antes eu pouco fazia na hora em que ela mais necessitava, paguei-lhe a dedicação com a ingratidão, voltando-lhe as costas. Rever sua amargura no momento de minha despedida foi um rude golpe no meu amor próprio. Falhar com aqueles que nos deram a possibilidade da existência é um dos mais graves delitos contra as leis divinas. O remorso que sentimos depois é muito grande, castiga-nos como uma chaga aberta. Passei a ver toda a minha adolescência naquele canto da natureza. Meu pai, se pudesse retornar, voltar atrás no tempo em vez de criticá-lo intimamente, acusando-o de fraco por nunca ter tentado sair daquele buraco e vir para a capital, teria auxiliado mais. Não tive piedade, apesar de sabê-lo já idoso. Para mim, ele sempre estaria ali. Apesar de nunca termos conversado francamente, o muro que existia entre nós também era minha responsabilidade. Nós, os filhos, nos encastelamos na falsa verdade de que não pedimos para nascer, fazendo-os pagar um preço bem caro por alguns segundos de prazer que tiveram ao nos conceber. Exigimos deles tudo, sem nos dispormos a dar o mínimo. Sequer nos apiedamos do fardo que eles carregam nas costas, como se eles tivessem todas as obrigações para conosco, e a nós fosse dado a liberdade de sermos bons filhos ou não. Ledo engano este, pois muitos de nós sequer teríamos direito ao retorno à carne, de que tantos necessitamos, se não fosse a predisposição deles em nos receber. Sei que não posso generalizar. Existem bons filhos que tudo fazem por seus pais. Sabem amá-los tal qual são, sem lhes exigir uma perfeição como muitos de nós o fazemos. Mas infelizmente este não é o meu caso e dirijo-me nestas linhas àqueles que, como eu, não souberam valorizar os pais que têm. Acordem, meus amigos, ainda há tempo. O preço da ingratidão é penoso, ao passo que não custa nada procurar amar aqueles que Deus colocou no nosso caminho como pais. Ajudá-los na jornada, possibilitando-lhes, pelo menos na velhice, uma vida um pouco mais digna. Se não pode ser rica em conforto,
Dê-lhes a riqueza da atenção e do seu carinho. É tudo o que eles querem de vocês, tenham certeza. Falo isto mais como um alerta de alguém que não soube ser um bom filho. Rever a minha infância revestiu-se de momentos doces e amargos ao mesmo tempo. Sentia-me novamente puro, sem o contato com a ambição que iria ser no futuro a minha perdição. Por essa época, a vida não era tão difícil. Meu pai era forte e trabalhava de sol a sol para nos dar o necessário para viver. Minha mãe era alegre, sempre fazia nossa comida cantando as modinhas que ouvia no rádio. Gostava de ouvi-la, isto me dava a segurança de um lar bem estruturado. Vivia feliz e despreocupado. Adorava embrenhar-me no mato, caçar passarinhos, subir até o topo das árvores e observar o mundo lá de cima. Não raro, meu irmão pequeno me seguia nestas aventuras. Revendo tudo isso, eu me perguntava, por que mudamos tanto ao crescer? O que antes nos fazia felizes, depois já não mais nos satisfaz. Quanto mistério em nosso ser. E minha vida ia se escoando na tela. Por essa época, minha avó Maria, mãe de meu pai, vivia conosco. Aliás, ali era sua casa. Ali meu pai nasceu, cresceu, casou e passou a viver com a mulher e os filhos. Como já disse anteriormente, para os meus parâmetros infantis, minha avó era uma pessoa estranha. Um dia, lendo um livro sobre bruxas que me chegou às mãos, nem sei como, passei a considerá-la uma bruxa como aqueles personagens do livro que detinham poderes estranhos. Minha avó curava as pessoas, vivia às voltas com ervas e sempre me chamava para ir junto procurá-las no mato. Isto me alegrava, pois era de natureza curiosa e também porque me livrava de algum servicinho que minha mãe ou meu pai me destinavam. Ali, ninguém ia contra as determinações dela, portanto, quando ela dizia, menino, amanhã vamos na mata cata de ervas para os remédios, tá bem? Eu mais que depressa concordava, sabendo de antemão que seria um dia de recreio para mim. Nestes passeios, ficávamos horas e horas e comíamos por lá mesmo, uma espécie de piquenique rústico, com o farto lanche que ela levava para nós. Voltávamos já à noitinha, com sacolas abarrotadas de ervas, raízes, folhagens, com as quais ela preparava as beberagens, os ungüentos, enfim, uma série de remédios que distribuía a seus doentes que chegavam dos lugares mais inusitados, atrás da Dona Maria Benzedeira. Via muitas vezes ela falando sozinha, outras vezes, altas horas, percebia que o seu quarto estava iluminado. Ia até lá espiar por alguma fresta para ver o que acontecia. Ouvia falar continuamente. No outro dia, apesar de saber que ia levar um sabão, não resisti e perguntava, vó, com que a senhora falava ontem à noite? Você não toma jeito, não é, menino? Qualquer dia dou-te uma sova, que é para aprender a me respeitar e não meter o nariz onde não foi chamado. Mas a bronca terminava por aí. Do seu jeito, sei que ela gostava muito de mim e, aproveitando disso, eu insistia. Desculpa, vó, mas é que a senhora resmungava tão alto que me acordou. Eu não estava resmungando, menino, e sim rezando. Mas que tanto a senhora reza, vó? Para que isso? Com reza já é difícil viver, ainda fica pior se vivermos iguais aos animais, mas eles, pelo menos, são obedientes e nós não. É preciso rezar sim, muito. É bom que você aprenda, pois também vai necessitar. E continuava, até explicar o que eu queria saber. Ontem eu orava para me preparar. Preparar para quê, vó? É que os espíritos me mandaram fazer isto, pois hoje vai chegar alguém bem necessitado e eu preciso estar forte. E de fato, lá pela tardinha chegava alguém estrebuchando ou raivoso. Neste dia, foi um rapaz bastante enlouquecido que só se acalmou depois de muita reza e benzimento de minha avó. Assim era a vida dessa mulher, digna e maravilhosamente lúcida para os valores espirituais. Somente hoje, aqui deste lado, é que vim a entender sua grandeza e do quanto ela tentava me ensinar, apesar de sua simplicidade. E para acréscimo de meus débitos, eu não soube perceber e aceitar. Capítulo 23. Tinha revisto praticamente toda a minha vida como Fábio. Essas crises, embora esporádicas, não passavam. Mesmo assim, estranhei quando o irmão Alberto disse que a terapia iria continuar. Ansioso, questionei.
Mas, doutor Alberto, já não terminamos? Mesmo sem querer, às vezes, eu chamava de doutor, embora ele me corrigisse. Irmão Fábio, é irmão Alberto. Desculpe-me, é que o senhor transpira medicina por todos os poros, é difícil não vê-lo como um doutor. Ele sorriu e continuou. Aqui os títulos só têm valor quando os adquirimos pela dedicação extremada, mas respondendo à sua pergunta, nós apenas iniciamos o tratamento. Em pouco tempo, você pode rever toda ou pelo menos as partes mais significativas de sua trajetória como Fábio. Agora, vamos passar à segunda etapa, que é levá-lo a lembrar a época anterior ao seu encarne. A parte que mais nos interessa é o planejamento para a sua vida como Fábio. Acredito que está aí a chave para você se libertar de vez das crises. Fiquei bastante admirado e aguardei ansioso. Assim que começamos a revisão, entrei numa espécie de sono. Percebi as coisas só de que maneira estranha, vaga e distante. Sentia fortemente a personalidade de minha mãe atuando sobre mim, envolvendo-me totalmente. Não via a tela na minha frente. Comecei a ficar agitado por não conseguir detectar o que estava acontecendo. Sentia-me totalmente nas mãos de alguém. Irmão Alberto, percebendo meu estado, veio em meu auxílio. Fique tranquilo, Fábio. Você neste momento relembra e sente o período em que estava no útero de sua mãe. Esta sensação de fragilidade é natural nesta fase. Acalme a mente, que você vai sair desse estado aos poucos e passará a se sentir já aqui, antes do reencarne. Logo a seguir, entrei numa inconsciência. Depois o estado confuso continuava, mas já me sentia em outro lugar. Via rostos amigáveis se aproximarem de mim, me desejando boa sorte. Outros me beijavam, todos se despediam. Eu percebi que chorava muito e aos poucos a mente foi se aclarando. Saí daquele estado. Percebi a tela na minha frente. Um rapaz louro que eu sabia ser eu participava de uma reunião com várias pessoas. Entre elas reconheci Antonino, que me falava animadamente. Anime-se, Cláudio. Tudo dará certo. Você se preparou bastante, trabalhou e estudou com afinco. Precisa confiar em si mesmo. Sim, meu irmão, sei que tens razão. Mas embora tenha esperado muito por essa nova oportunidade, trabalhado e estudado como você diz para merecê-la agora, que a hora se aproxima, sinto-me amedrontado. Os débitos são muitos, você sabe, e as tendências que me fizeram cair outrora ainda estão muito fortes dentro de mim. Vamos, não seja pessimista. Quem de nós ainda não traz tendências a vencer? Todos somos devedores aos quais as leis divinas têm onerado as dívidas em parcelas pequenas para que consigamos quitá-las. Você tem razão, Antonino. Sempre o irmão protetor protegendo o caçula Peralta. Ah, meu irmão, se não fosse você me auxiliando tanto, não sei se teria conseguido alcançar este momento, mesmo com tantos se dispondo a me amparar. Então, meu irmão, anime-se. Aqueles que o receberão como pais já muito anseiam em tê-lo nos braços. Você que tem retardado a hora sublime do recomeço, depois, além deles, ainda terá como avó nossa querida e iluminada Irmã Maria. Lembre-se de que você trabalhou muito com ela aqui. Vocês dois têm uma tarefa em comum até sua adolescência. Você aprenderá com ela, ou melhor, relembrará o que aprendemos aqui, para que quando ela desencarnar você continue a tarefa. Assim que você despertar para essa responsabilidade, sua mediunidade desabrochará intensamente e eu estarei a postos. Serei aquele que te auxiliará e com o tempo a sua própria avó irá juntar-se a nós, continuando o trabalho por ela iniciado. Com sua dedicação e merecimento, se conseguir levar adiante o que está programado, ali mesmo no sítio onde você vai morar, nossa irmã Adelaide, apesar das inúmeras atividades que exerce, virá auxiliar-nos para que se inicie o hospital tão necessário à região. E para que tudo isso aconteça, meu irmão, você tem que estar firme, domar a sua ambição material e natural impulsividade que já o fizeram perder preciosas oportunidades no passado. Depois dessa nossa conversa, senti-me de certa forma mais aliviado e, abraçando-me a Antonino, dirigi-me mais confiante ao Instituto de Renascimento.
Lembrar desta parte de minha vida foi um verdadeiro choque para mim. Quando a luz se acendeu, não consegui encará-los de tanta vergonha que sentia. Tampei o rosto com as mãos e desandei num choro estridente. Os dois, sentindo que era necessário aquele extravasamento, deixaram que as lágrimas rolassem livremente. Por vários minutos, dei vazão àquelas emoções angustiosas que me oprimiam o peito, por ter relembrado a extensão de minha queda. Depois fui me acalmando. Silenciei por vários minutos e eles também respeitaram. Quando o silêncio já se tornava opressivo, Antonino falou: Fábio, não se culpe tanto. Todos nós que planejamos juntos esta sua trajetória sabemos que a tarefa não seria fácil. Mas por insistência sua, o plano mais alto houve por bem atender o seu pedido. Antonino, se todos vocês sabiam que eu iria falhar, como puderam deixar isso ocorrer? A tarefa iniciada por minha avó foi prejudicada. O hospital tão planejado e tão necessário deixou de ser construído. Fábio, tudo que é planejado pelo alto segue seu curso. Nós somos apenas meros tarefeiros que podemos desenvolver bem a nossa tarefa ou não. Todo aquele planejamento continua de pé, e posso te dizer que alguém já está sendo sensibilizado para esta obra tão necessária. Quer dizer, alguém vai fazer o que eu deveria ter feito. Falei contrariado. Ele silenciou. Fábio, continuou o irmão Alberto, numa obra há muito trabalho a ser feito. Se você não pode lançar a pedra inicial, nada te impede de trabalhar na construção dela. Sinto-me constrangido pela extensão de meus fracassos. Não pensei que fossem tantos. Pressentimos isso, mas no íntimo você sabia. Acredito que as crises que continuam apesar de todo o tratamento que você tem recebido, nada mais são que o remorso pelo seu fracasso, como você mesmo diz. Então, o senhor acha que não precisarei mais relembrar o passado? Você não necessitará mais dessa terapia, pois o bloqueio foi retirado. Lembrou-se do que era mais difícil, seu compromisso com Antonino e os demais envolvidos nessa obra. Depois disso, acredito que se libertará das crises, se souber trabalhar positivamente essa lembrança. Bem, e o resto? Não me lembrarei. Virá aos poucos e naturalmente. A partir de agora, cada fato ou pessoa que você reencontre será um estopim para que a memória vá se aclarando. Não sei se isso me alegra ou entristece, pois presinto que a todo momento vou me deparar com os resultados de minhas ações. Lembrarmos tão claramente de tudo e de todos a quem devemos algo não é fácil. Preferiria viver na ignorância? Questionou Antonino. Não, logicamente que não. Por mais sofrida que possa ser, sempre é melhor a verdade nua e crua. E por que você pensar assim é que teve condições de fazer esse tratamento? Continuou o irmão Alberto. Silenciei pensando em algo. No que pensa? Inquiriu meu irmão Antonino. Agora verdadeiramente já podia tratá-lo assim, visto que me lembrava perfeitamente de tê-lo tido como irmão no passado, mas faltavam-me detalhes dessas lembranças. Penso que de todos os males que fiz, eu não consigo me perdoar. Qual deles? Perguntou o irmão Alberto. Saber de meu amor por Lucila e de nossos desencontros. Oprime-me muito lembrar que a incentivei ao aborto, que o inocente morreu por conta de minha covardia. E se eu não me perdoo? Aonde andará essa criança? Como conseguirei encará-la ao nos encontrarmos frente a frente? Os dois se entreolharam e irmão Alberto respondeu. Com certeza, esse irmão já o perdoou. Não acredito. Ele deve ter sofrido muito, depois tiramos-lhes a oportunidade de uma vida de progresso. Não creio que fui perdoado, pois pode ter certeza disso. Ele já o perdoou. Olhei-os indagativamente, percebendo que Antonino sorria muito emocionado. No átimo, a verdade me fulminou. Gritei dolorosamente. Não, Antonino. Não posso ter feito isso com você, uma das pessoas que eu mais amo, que fez tanto por mim. Ele então veio até mim e abraçou-me. Depois de tudo, ainda me consolava. Chore, Fábio. Isto te fará bem. Tem responsabilidade no caso, mas não de todo. Eu sabia os riscos que corria ao pedir o reencarne, mesmo assim quis tentar. Depois,
Era uma velha dívida do passado que o aborto me libertou. Mas não entendo. Você não disse que nos preparamos para você me guiar na mediunidade? Sim, mas quando vi que você, pelo livre-arbítrio, estava se desviando para o crime, quis estar mais perto para auxiliá-lo. Tinha esperanças de que minhas necessidades infantis lhe devolvessem a lucidez quanto às obrigações assumidas anteriormente, e também que pudesse confortá-los, pois uma criança sempre traz luz e alegria para qualquer lar. A Antonino, meu irmão, o que fiz eu? E chorei amargamente abraçado aquele que eu tanto ferira e que já me perdoara. Quantas dívidas, meu Deus, quanto a ressarcir. Sabe, Fábio, nós todos temos o livre-arbítrio e eu exerci o meu ao pedir por aquele reencarne. Sabia dos riscos. Vocês não tinham uma vida juntos, não tinham estabilidade. Então vamos dizer que eu joguei com a sorte. Pode parecer à primeira vista que eu perdi, mas não. Cada ação nossa é aproveitada em nosso próprio favor. Assim, o aborto foi uma libertação para mim, remorso para você e Lucila, que a longo prazo está trazendo os frutos, chamando-os a responsabilidade. E Lucila, Antonino, nunca mais a vi. Sinto saudades e ao mesmo tempo muita culpa, pois ela já era tão sofrida e ao me encontrar, isto só se agravou em sua vida. Também tenho um carinho muito especial por ela, respondeu ele. Procura auxiliá-la na medida do possível. Mas onde ela está? Ainda em poder do Red? Não. Nossa irmã, depois que ele se cansou dela algum tempo depois, foi dada a um de seus tenentes, até que ele, por sua vez, arranjou outra para ocupar o seu lugar, trocando-a por um de seus homens por coisas insignificantes, e assim a nossa irmã foi descendo e se alienando cada vez mais da realidade. Há pouco tempo conseguimos resgatá-la das mãos de um bando de acelerados, totalmente desequilibrada, chamando ora por você, ora pelo filho abortado e eu ali do seu lado, sem conseguir fazer nada, a não ser esperar a atuação misericordiosa de Jesus auxiliando-a. No momento, encontra-se nas dependências femininas destinadas à auto-obsessão. Pois isto foi o que nossa irmã Lucila passou a fazer consigo mesma depois do aborto praticado. O remorso foi tanto que passou a se obsediar, abrindo brechas para que irmãos como Red e outros pudessem aprisioná-la. Tudo o que Antonino me dizia chocava-me ao extremo. Não conseguia imaginar Lucila, tão fina, lúcida e delicada, passando por tudo aquilo. Porque tudo isso, Antonino, não é muito sofrimento para uma criatura só? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Duvidar disso é duvidar da justiça divina. Esquece-se, Fábio, que temos outras vidas. Se erramos nessa, quem dirá em outras passadas? Pois tudo que ainda trazemos de mal dentro de nós são apenas restos de um fogo que nos consumia no mal há bem pouco tempo. Meu irmão, também amo Lucila. Foi-me espírito caro em diversas encarnações, tal como tu mesmo. Mas nem por isso posso ser imparcial. Nossa irmã errou muito. Sabia de antemão as dificuldades que encontraria. Recebeu a beleza como prova, mas não para fazer uso dela e comercializar-se, e sim para levar uma vida humilde de empregada doméstica. Até que, chegando o momento certo, ambos se encontrariam lá no sítio mesmo, onde, sob as bênçãos do Pai, formariam a família que tanto almejaram. Não o conseguiram pelo comprometimento de ambos, que não aceitaram a pobreza corretiva e, partindo para a rebeldia, foram buscar alures à felicidade, perdendo-se nos ásperos caminhos do vício e da degradação moral. Eu, humilhado, ouvi-o em silêncio. Já não tinha mais lágrimas para chorar e nem tinha o direito de derramá-las. Como buscar consolo quando estamos conscientes que erramos e muito? Chega um momento em que é preciso encarar os fatos frente a frente, e ali naquele momento, ouvindo aquela avalanche de verdades que partia da boca de Antonino, que eu sabia tinha todo o direito de me relembrar estes fatos e mais, pessoa que me amava, e se falava, não era com o intuito de me criticar, e sim me acordar da ilusão. Tomei a resolução de aceitar o que viesse e lutar pela minha melhoria. Sim, precisava estar bem fortalecido
E iria buscar no Evangelho as forças, porque agora não era só por mim, mas também por Lucila, por Antonino, que apesar de tudo depositava grande confiança em mim, e por quantos viessem bater à minha porta, seja para cobrar velhas dívidas ou buscando ajuda, eu iria mudar. Este propósito entrou tão firme em minha mente que ali na frente dos dois, meu rosto começou a transformar-se, e as cicatrizes que me marcavam a face sumiram. Comovidos, eles me olharam sorrindo e Antonino, me abraçando, elevou os olhos para cima e fez uma prece de agradecimento a Deus. Bendito seja, Senhor, que não nos desampara. Limpaste o rosto de meu irmão querido, porque com certeza percebeste que algo dentro dele se modificou. Jesus querido, ampare-o para que consiga, através do trabalho redentor, libertar-se das outras marcas que ainda traz. Sabemos, Mestre, que todos nós ainda temos muito que aprender. Permita que façamos isso cultivando a humildade e o amor no coração sempre. Assim seja. Embora alegre pelo término do tratamento, trazia o íntimo ainda nublado, por pensar nos sofrimentos de Lucila. Tinha que lutar muito para que esse estado depressivo não tomasse conta de mim, pois sabia dos resultados sofridos quando isso ocorria. 2 dias depois, Antonino veio ter comigo. Fábio, você já está em condições de começar um curso de fortalecimento. Com aval dos irmãos Alberto e Cássio, encaixei-te um que começa amanhã. Desculpe, mas não tive tempo de te falar antes. Puxa, Antonino, fico muito feliz. Você sabe que quero aprender, trabalhar, mas o que te preocupa? Não consigo esquecer de Lucila. Sofro com as informações que você deu sobre o que ela passou. Gostaria muito de revê-la. Sim, meu irmão. Este é outro assunto que quero conversar com você. Lucila está muito desequilibrada. Quase não conseguimos mantê-la acordada, pois delira e grita muito. Vive constantemente sob efeitos de remédios. Como ela te chama muito, achamos que tua presença pode lhe ser útil. Sim, Antonino, leve-me a ela. Quero estar perto. Com certeza posso auxiliar. Eu a amo muito. Sei, meu irmão, mas você tem que prometer ser forte. Caso demonstre muita emotividade, nós os afastaremos, certo? Certo, pode deixar, Antonino, saberei me manter. Bem, então vamos nos preparar com uma prece e o levarei lá. Assim, procurando conter minha ansiedade, me preparei intimamente, confiando que Jesus ia me dar a sustentação necessária. O prédio feminino era em tudo igual ao masculino, diferia só na cor rosa claro, rodeado por imensos jardins coloridos, beleza que neste dia não percebi, tal ansiedade por rever Lucila. Entramos na enfermaria onde simpática irmã nos atendeu. Irmã, falou Antonino, como está a nossa Lucila hoje? Assim como sempre, irmã Antonino. Foi medicada 2 horas, pois se encontrava por demais agitada. Daqui a pouco deve acordar. Este é o nosso irmão Fábio. Oh, que bom! Deus atendeu nossas preces, pois ela o tem chamado muito. E assim falando, nos conduziu ao fim da enfermaria, que era imensa, onde o leito estava envolto por uma espécie de plástico grosso, transparente, separando do restante das camas como um quartinho. E lançando um olhar por toda a enfermaria, vi diversos leitos recobertos com o dito material. Aquela irmã, percebendo meus olhos indagadores, esclareceu. Este é o material que vê do barulho, pois os doentes mais agitados, se não forem separados, acabam agitando todos os outros. Mas ela não fica sem ar aí? Ela sorrindo respondeu. É claro que não, meu irmão. Estamos aqui para auxiliá-la e não agravar ainda mais suas penúrias. Desculpe, falei sem pensar. Não se preocupe, muitos fazem esta interrogação. Nisso ouvi um gemido vindo dali. A irmã se apressou em ir até lá. Nossa irmã está acordando. Espero que esteja mais calma. Abrindo a porta, uma espécie de zíper, os gritos de Lucila invadiram todo o ambiente. Fiquei estarrecido com seu estado. Nada lembrava aquele ser, que ali estava minha querida Lucila. O corpo esquelético, parecia que a pele se grudava nos ossos. Olhos desmesuradamente abertos, salivando tanto que escorria pelo canto da boca e um suor intenso por todo o corpo mantinha os cabelos e as roupas molhadas. E gritava sem parar. Tire os gritos da minha cabeça.
Acode, não quero ver. Socorro, socorro, alguém me ajude. E a pobre irmã tentava em vão fazê-la retornar à realidade. Acalme-se, Lucila, acalme-se. Pense em Jesus, ele é o socorro de quem necessita. Mas debalde ela continuava gritando. Então passou a gritar o meu nome. Fábio, Fábio, me ajude. Não me deixe aqui. Eles vão matar o nosso filho. Não deixe, eu não quero. Socorro. Monstro, não quero vê-lo mais. Afaste-se de mim. Não te suporto, não me toque. Antonino então correu, imobilizando-a para que a irmã pudesse medicá-la, e ficou assim segurando-a, embalando-a como uma criança, cantando uma canção de ninar. Aos poucos ela foi se acalmando, repetindo a canção que ela cantava. Dorme, dorme, meu neném, que Jesus vem te velar. A mamãe te ama muito e o papai já vai chegar. E foi se acalmando e ela deitou-a no travesseiro. Eu fiquei encostado na parede plástica, tolhido dentro de mim mesmo sem saber o que fazer. Antonino me deu um sinal com a cabeça para que eu me aproximasse. Devagarzinho fui me chegando. Toquei a sua mão, com medo terrível de que ela voltasse ao desespero de antes. Antonino me disse: nada receie, Fábio. Ela está sob a ação dos medicamentos e do passe que lhe apliquei. Aproveite para falar com ela, pois por alguns segundos ainda se manterá consciente. Lucila, falei baixinho. Lucila, ela continuava na mesma posição. Lucila, sou eu, Fábio. Olhe, querida, estou aqui. Ela vagarosamente abriu os olhos e, num esforço enorme, deu um meio sorriso. Fábio, você veio? Não vá embora, querido. Não me deixe aqui com o Red. Ele é um monstro e eu o odeio. Calma, calma. Você está segura aqui. Não vou mais te deixar. Sim, quero ficar com você e o nosso filho. Sim, meu amor. Nós três estamos aqui. E olhava Antonino, que continuava sustentando sua cabeça, enquanto afastava delicadamente os cabelos molhados grudados no rosto. Sorriu, me animando a continuar. Sim, Lucila, estamos juntos agora. Ela dormiu, sorrindo docemente. Vamos sair agora? Ela dormirá umas 2 horas novamente. Queria ficar aqui, Antonino. Neste momento você nada poderá fazer, então não adianta ficar aqui. Acredito que ela guardará reminiscências dessa tua visita. Amanhã viremos novamente e nos outros dias, até que ela consiga perceber algo e possamos diminuir um pouco a medicação. A contragosto, eu segui Antonino. Naquela noite, para conseguir dormir, pedi ajuda à irmã Dina, que pressurosa me auxiliou com sua prece. Esta irmã é de bondade imensa. Procura sempre nos incentivar a orarmos, a buscarmos nós mesmos na fonte, como ela diz. Eu já consegui muito, mas neste dia ela própria compreendeu meu estado, pois disse: procure confiar sempre em Deus, Fábio. Sei que não é fácil vermos alguém que amamos sofrendo tanto, mas tudo tem um motivo. Cada sofrimento traz um aprendizado e uma libertação. Nossa irmã Lucila está em processo de recuperação, pode confiar. A senhora sabe dela, minha irmã. Também trabalho lá, meu filho. Faço o turno da tarde. Sei o quanto a pobrezinha padece, mas está melhorando, pode acreditar. Aliás, todos estão. O pesadelo um dia termina. Conformado pelas palavras da querida irmã, entreguei-me confiante ao sono reparador, pedindo a Deus que amparasse minha querida Lucila.